Oi, gravei a semana de treino para mostrar para vocês e sempre vou deixar alguma informação na tela, seja em relação à série ou à execução. Esse treino foi de glúteo e quadríceps. Eu sempre tento fazer uma série de aquecimento. Como eu treino no horário de almoço, às vezes não dá tempo, mas eu sempre tento fazer pelo menos uma. Então aí eu tô fazendo 12 repetições com o peso mais baixo e aí aumentou o peso. No total ficou 105 e aí eu fiz 3 séries de 12 repetições. Sempre tento contrair o glúteo lá em cima e manter a respiração. No leg eu já tinha feito o aquecimento e deixei o pé mais acima, porque como era glúteo também, no leg eu preferi dar ênfase para o glúteo, nesse caso, e não para o quadríceps. Essa série, gente, ela queima muito. Eu sempre tento fazer as 20 repetições sem parar, mas tipo assim, dói muito. As 20 primeiras eu consigo sem parar, mas da segunda e a terceira não dá. Eu não consigo por enquanto. A extensora nesse dia é bem tranquila, é só pra dar um estímulo mesmo. E aí eu aperto mais o aparelho, pra forçar um pouco mais. E ele, onde o filho chora e a mãe não vê. Se búlgaro já é difícil, no Smith eu achei pior ainda. Eu faço aí no aparelho há pouco tempo, então ainda tô me adaptando. Em alguns momentos eu paro, respiro, mas eu tento sempre manter mais a amplitude, né? E focar em empurrar com o calcanhar. E no aparelho ele fica mais pesado também, né? Esse eu já fiz 2 variações, que é essa que eu tô fazendo com a perna flexionada e também já fiz porque a perna é totalmente esticada. Sempre tento apertar o glúteo quando levanta a perna e manter o abdômen contraído. Muita coisa para pensar ao mesmo tempo. Dia de superiores, confesso que tá sendo o treino que eu tô mais gostando porque é o dia que eu menos me canso. É o dia mais de boa. Nesse exercício eu tento fechar as escápulas sempre que puxo e manter os cotovelos para baixo. E durante cada série eu vou aumentando o peso. Mesmo que na última série eu não consiga fazer todas as repetições. Nesse exercício eu tento manter bem a postura, tenho muito cuidado, né, para não ter nenhum problema com a coluna. E aí eu sempre faço aquecimento somente com a barra e depois coloco o peso. Confesso que eu não sinto tanto a dorsal, não sei se eu preciso melhorar um pouco mais a execução, mas eu acabo não sentindo tanto. E aí o tríceps, eu sempre faço uma série de aquecimento também e depois faço aumentando o peso. E aí a coisa de sempre, né, contrair o abdômen, manter a postura e focar no exercício. Esse outro tríceps aí eu ainda tô aprendendo ele, então sempre que eu ainda tô aprendendo eu pego menos cargas e aos poucos eu vou aumentando até eu sentir mais confiança. Melhor fazer com a execução certa e menos cargas do que o contrário, né? Elevação lateral, bem de boa aí também. E todo exercício, gente, eu tento fazer o bracing, que é fechar as costelas durante o exercício, né? Contrair o abdômen. Depois o bíceps na barra W e esse foi conjugado com a corda naval. Então eu fazia 15 repetições, depois 30 segundos na corda naval. Esse abdominal, geralmente eu faço me apoiando, me segurando ali no aparelho, onde tá essa barra, só que tava ocupado, então eu fiz desse jeito aí mesmo. E o abdominal foi conjugado com o martelo frontal. Fiz alternado, mas hoje em dia eu prefiro fazer sem ser alternado mesmo. Já em outro dia, comecei aí pela extensora, e aí esse é um aparelho que eu volto no final do treino e faço outro tipo de série, que eu tô deixando aí na tela. E ela não tem descanso entre as séries, então é bem cansativo e eu já tô morrendo no final de treino. E aí, na sequência, agachamento cálice, que é bem tranquilo, mas que não deixa de ir cansando o músculo. No agachamento livre eu também faço uma série de 20, 20, 20, sem pausa. Então, como essa série eu não chego a pegar tanto peso. Mas em séries normais eu já cheguei a pegar 70 ou foi 80, se não me engano. Mas hoje em dia, confesso que eu prefiro mais focar na amplitude, na execução, do que ficar em questão de tanto peso, sabe? Só se eu for fazer um treino assim de força mesmo. E aí, afundo. Gente, eu fazia afundo com halter. Só que assim, no aparelho ele pesa mais, porque tem o peso da máquina, né? Então eu fui ousada, mantive os 20 quilos que eu já pegava, mas ainda tem o peso da barra, né? Mas eu sigo na fé. No leg eu também faço aquela mesma série que tá aí na tela. Aí eu já tava em 130 quilos, então eu precisei de uma ajudinha. Eu sempre preciso de ajuda, na verdade, nessa série, porque eu simplesmente não consigo, não. E nesse dia o meu pé tava mais pra baixo porque eu foquei mais em quadríceps, que na verdade era treino de quadríceps nesse dia. O último treino, comecei pela pélvica. O professor colocou mais peso nesse dia, então eu acabei fazendo um pouco menos de repetição. E esse exercício eu repito no final do treino e faço aquela série, né, que não tem intervalo. Aumenta o peso, diminui e aumenta o peso. E eu não sei se eu gostei tanto desse aparelho, ele é recente na academia. Ele fica meio difícil de se posicionar. Agora, se tem um exercício que eu acho péssimo, é esse. Inclusive, não faço mais ele, porque eu acabo sentindo mais a lombar, acho que não tô fazendo certo, ou enfim, desisti dele. E ele era conjugado com o agachamento sumô. Hoje em dia eu só faço o agachamento sumô mesmo. E aí eu aumentei um pouco mais a carga, que na verdade antes eu já fazia com 40, mas como eu passei um tempo sem fazer, eu diminuí e agora eu já aumentei de novo. O stiff eu demorei a conseguir
fazer ele tranquilamente, sem ficar sentindo a lombar. Então eu sempre me concentro muito bem, busco ao máximo travar o abdômen, jogar a bunda lá para trás. Então eu já faço bem mais de boa. E ele é conjugado com esse swing. Swing não, swing, né? Sei lá. Aí esse aí é bem de boa também. E esse aí você tem que apertar a bunda quando você vai com o peso lá pra frente. A flexora eu só faço uma série daquela. E eu não gosto dessa cadeira, porque ela não apoia muito bem a perna, não fixa, sabe? É o modelo da cadeira mesmo. Acabo sentindo que eu tô mexendo demais o quadril e... Enfim, ela não é muito boa não, mas dá pra fazer. Nesse outro eu faço alternando a perna, geralmente, mas nesse dia eu fiz tudo de uma perna, depois fiz tudo de outra. Eu tenho 4 tipos de treino, então na sexta-feira eu sempre repito um. Escolho um de inferior pra repetir. E é isso, espero que vocês tenham gostado de ver o meu treino. Curtam, deixem seu comentário, se inscrevam no canal e é isso. Um beijo!